Ele é um dos personagens mais queridos, pai do nosso protagonista Ichigo. No passado, ele era o Shinigami que ocupava a posição de capitão da 10ª divisão, além de ser o chefe do clã Shiba, uma das nobres famílias da Sociedade das Almas. Mas tudo mudou quando ele encontrou sua alma gêmea Quincy, Masaki Kurosaki. Neste vídeo vou analisar Isshin Kurosaki, ou como era conhecido no passado, Isshin Shiba, abordando as causas que levaram à perda de seus poderes, até o momento que ele se revela como Shinigami novamente. Mas antes de começar, se você gosta do universo de Bleach, se inscreva no canal para apoiar meu trabalho e receber mais conteúdos como este. Agora sem mais delongas, vamos começar. Isshin é um dos primeiros personagens a aparecer na trama, fazendo sua estreia logo no primeiro capítulo do mangá e no episódio 1 do anime. Ele é um homem de meia idade que possui alta estatura, musculoso, cabelo preto espetado, barba e olhos castanhos. Quando assume sua forma de Shinigami, ele usa as vestes padrões, se diferenciando pelo seu casaco de capitão rasgado amarrado sobre um de seus ombros. A melhor forma de descrever o seu caráter em relação a seus filhos seria energético e bastante bobo, sempre sorrindo, fazendo piadas, preenchendo qualquer silêncio constrangedor com sua voz alta, numa tentativa desesperada de preencher o vazio causado pela falta de sua esposa. Esse comportamento se diferencia fortemente com sua personalidade como capitão da Goten 13, onde ele era geralmente despreocupado e preguiçoso, passando suas responsabilidades a seus subordinados. Isshin teve muita sorte porque seu terceiro oficial, na época Hitsugaya, cuidou de todo o seu trabalho burocrático. No capítulo 529, ele elogia Hitsugaya, afirmando ver nele o futuro capitão da 10ª divisão, sugerindo que ele será seu sucessor. O passado de Isshin é explicado durante o arco de flashback Tudo Menos a Chuva, que ocorre entre os capítulos 529 ao 537, cronologicamente se passando 20 anos antes dos eventos atuais de Bleach. É durante esse flashback que descobrimos como ele perdeu seus poderes e como ocorreu seu primeiro encontro com sua futura esposa, Masaki. Isshin foi ao mundo dos vivos para investigar sozinho alguns casos de desaparecimentos, contra a vontade de Matsumoto e Hitsugaya. No capítulo 530, no mundo dos vivos, ele encontra o Rolo Branco. Ele rapidamente percebe que esta criatura era responsável pelo desaparecimento de Shinigamis nas últimas semanas. Ele ficou surpreso com a aparência estranha dessa criatura, pois além de ser quase totalmente preto, o buraco característico que todos os rolos possuem estava totalmente tampado, causando uma certa dúvida sobre o que esse monstro realmente era. No decorrer da luta, ele acaba confirmando que se tratava de um rolo através da reiatsu da criatura. Enquanto lutavam, eles estavam sendo observados por Aizen, Gin e Tosen. Desde o início, Isshin estava na defensiva enquanto tentava entender seu adversário. Ele ficou surpreso com esse rolo, pois lutava como um Shinigami. Quando ele ativa sua Shikai, é atacado por Aizen, que se escondia através de uma capa que isolava sua pressão espiritual. Graças à sua experiência, Isshin sabe que não foi atacado pelo rolo, percebendo imediatamente que existe um traidor dentro da Goten 13 e que esse indivíduo está por trás dessa estranha criatura. A maré da batalha muda à medida que seus ferimentos se agravam, deixando-o fraco e não sendo capaz de ativar sua Bankai. Quando o rolo está prestes a disparar um Cero, ele é salvo inesperadamente pela chegada de Masaki. Empunhando seu arco Quincy, ela atrai a atenção do rolo. Ela usa uma tática muito perigosa ao permitir que o rolo morda seu ombro, o que lhe dá a oportunidade perfeita de atirar uma flecha direto em sua cabeça, assim dando fim à criatura. Mais tarde descobrimos que suas ações tiveram graves consequências a ela. No capítulo 533, quando Isshin retorna à Sociedade das Almas para a reunião de capitães, ele apresenta um relatório sobre o que aconteceu para o capitão comandante Yamamoto. Apesar de suas ações não autorizadas, elas ajudaram a salvar a vida de seus colegas oficiais e garantiram que qualquer dano ao mundo dos vivos fosse minimizado, assim evitando que fosse punido. Durante o seu relatório, ele não menciona que foi salvo por Masaki, no intuito de protegê-la. Nessa altura do campeonato era evidente que ele já tinha sentimentos por ela. Isshin voltou novamente ao mundo dos vivos sem permissão. Ele encontra Ryuken salvando de um rolo. Ryuken estava carregando uma Masaki desacordada nos braços e culpa Isshin pelo ocorrido. Ela não estaria nesta situação se não tivesse salvado ele. Enquanto os dois discutem, Urahara chega e, não querendo perder tempo, diz a ambos para irem com ele, enquanto revela as opções que eles têm para salvar Masaki.
Antes disso, Urahara havia salvado os Shinigamis que foram rolificados por Aizen, que mais tarde vieram a se tornar o grupo que conhecemos como Vizards. Esses eventos se passam durante o mini-arco Turn Back the Pendulum, ou como ficou em português, o passado. Sabemos que Urahara não conseguiu reverter completamente a rolificação dos Shinigamis infectados, confirmando que isso também vale para Masaki. No capítulo 535, ele afirma que ela nunca mais será quem era antes. Ele explica que ela está passando pelo processo de rolificação, uma técnica incontrolável onde é inserida uma alma de Hollow dentro da alma de um Shinigami para quebrar a barreira entre os dois, com o objetivo de fazer a alma se tornar mais poderosa. Mas se não for tratada adequadamente, o Hollow se integra completamente ao indivíduo, transformando em um monstro irracional e posteriormente resultando na autodestruição de sua alma. Esse processo é chamado de suicídio espiritual. A única forma de combater isso, como Urahara explica, é introduzir algo na alma que barre a rolificação. Urahara salvou os Shinigamis rolificados por Aizen, utilizando uma vacina feita com a luz de uma flecha Quincy e uma alma humana. Este método evitou o suicídio espiritual de todos os Shinigamis que se encontravam nesta situação. No entanto, para salvar Masaki, uma Quincy em processo de rolificação, Urahara sugere um poder forte e conflitante, que sempre esteja ao seu lado, o que impedirá a rolificação até o fim de seus dias. Um poder oposto a de um Quincy. É necessário vincular a alma dela a de um Shinigami, explicando que cabe a Ishin aceitar essa escolha. Ele aceita sem pensar duas vezes, já que essa era a única maneira de salvá-la. Embora em dúvidas, ele nunca se conformaria em deixar a pessoa que salvou sua vida morrer. Essa escolha surpreende tanto Urahara quanto Ryuken, pois as consequências dessa escolha só trarão desvantagens para ele, como perder seus poderes de Shinigami. É necessário encapsular a alma de Ishii em um Wangigai, que é um corpo artificial criado a partir da alma de um humano, assim fazendo com que ele se torne um humano comum. Com essa decisão ele ganha o respeito de Ryuken. Quando entra no mundo interior de Masaki, Ishin diz que está ali para protegê-la. Depois de salvá-la, ele é obrigado a permanecer no mundo humano. Com a ajuda de Urahara, ele consegue ajustar sua vida, abrindo uma clínica para sustentar sua família. Casado com Masaki, eles têm 3 filhos. O Hollow branco é transferido para Ichigo. Alguns anos depois, Masaki é morta pelo Gran Fisher. Esses eventos levam a linha do tempo atual de Bleach. Durante o primeiro arco da história, Ishin assume o papel de um pai brincalhão, mas sua presença se destaca em eventos significativos. No capítulo 25, ele encontra seu filho no túmulo de Masaki. Durante essa conversa, ele demonstra que não é tão desatento como aparenta ser. Ele diz que Masaki só descansará em paz se ela perceber que Ichigo está vivendo plenamente. Mesmo que ele tenha parado de fumar, Ishin revela que fuma no cemitério, no aniversário da morte de sua esposa, pois Masaki o elogiou uma vez dizendo que ele parecia legal enquanto fumava, então ele guarda essa lembrança com carinho. No entanto, Ichigo está profundamente abalado, sentindo-se responsável pela morte de sua mãe. Ishin tenta consolá-lo, assegurando que ninguém o culpa pela tragédia, e expressa orgulho por Masaki ter sacrificado sua vida para proteger seu filho. Ishin lembra Ichigo que sua mãe deu tudo para que ele possa ser feliz. Ele compartilha uma citação memorável, dizendo a seu filho para viver bem, envelhecer bem, ficar careca e morrer depois dele, e se for possível, morrer com um sorriso. Ele adverte seu filho para não se lamentar, pois teme como não poderia encarar Masaki se seu filho não se perdoasse, mostrando seu lado maduro e sua profunda preocupação com Ichigo. No final do arco O Substituto, quando Ichigo diz que vai a uma viagem de férias, ele tem plena consciência sobre as aventuras de seu filho como Shinigami, dando-lhe um amuleto protetor antes de partir. Apesar de Ishin não poder ver Hollows ou Ichigo em sua forma de Shinigami, ele permanece informado sobre os eventos através de Urahara. No arco da Sociedade das Almas, Ishin recupera seus poderes de Shinigami após Ichigo alcançar sua Bankai, pois a ligação entre o Hollow e sua Gigai se quebra, consequentemente resultando na volta de seus poderes. No arco dos Arrancar, Ishin surpreende ao aparecer como Shinigami, revelando-se um capitão de nível excepcional ao derrotar o Gran Fisher, o Hollow responsável pela morte de sua esposa. Essa cena é um momento marcante. O fato dele como executor do Gran Fisher, em vez de Ichigo, é muito significativo, pois demonstra seu profundo amor e conexão com Masaki. Durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, Ichigo também vinga sua mãe ao derrotar Yūrabara, que foi indiretamente responsável por sua morte. No capítulo 188, Urahara aparece diante de Ishin após a luta contra o Gran Fisher. Em um dos encontros mais memoráveis da série, Urahara pergunta se ele se sente melhor após derrotar o Arrancar. Ishin responde que sim, mas revela que nunca sentiu amargura, pois os Hollows agem como os Hollows. O único arrependimento que ele carrega nos últimos 20 anos é não ter conseguido salvar Masaki naquela noite.
Urahara observa que Ishin não mudou nada e que seu filho é muito parecido com ele. Urahara então revela que os Vaisas entraram em contato com Ichigo, confirmando que Ishin já sabia sobre o rolo interno de seu filho. Eles discutem como Aizen está usando o Hogyoku para fortalecer os Arrancars, arrastando todas as partes envolvidas, incluindo os Vaisas e a Sociedade das Almas para o conflito. Durante o arco do Hueco-Mundo, ele não desempenha um papel significativo, exceto no início do capítulo 241, onde admite não ter sido um bom pai. No arco da falsa cidade de Karakura, Ishin aparece diante de Ichigo como um Shinigami poderoso, provando que ele é mais do que apenas um pai engraçado. Um dos momentos mais impressionantes ocorre no capítulo 398, quando ele joga Aizen voando através de vários edifícios com um simples movimento de dedo. Ishin pressiona Aizen ao limite de um Shinigami, iniciando a reforma de Aizen pelo Hogyaku, que interpreta sua vontade durante o confronto. Urahara se junta à batalha, atacando Aizen junto com Ishin após sua transformação, e Yoruichi também se une a eles, formando o trio contra Aizen. No capítulo 405, Ishin revela que também pode usar o Getsuga Tenshou, mas Aizen está tão poderoso que essa técnica não o afeta mais. Aizen rapidamente derrota o trio, dirigindo-se então para a verdadeira cidade de Karakura. Quando Ishin se recupera, ele dá um sermão a seu filho para se recompor, pedindo que Aba Sekaimon para seguir Aizen. Ele reafirma o compromisso de Ichigo em proteger a cidade de Karakura, pois conhece um método para derrotar Aizen. Ishin segura as correntes do Dangai para permitir que seu filho acesse seu mundo interior, e pede a Zangetsu que ensine o Getsuga Tenshou final. No capítulo 409, Ishin menciona que a Zanpakuto não deseja ensiná-la essa técnica de bom grado, enquanto relembra suas próprias experiências. Depois que Ichigo adquire essa habilidade, ele chega à verdadeira cidade de Karakura com seu pai inconsciente sobre seus ombros. Após tê-lo colocado em um lugar seguro, Ichigo expressa sua gratidão enquanto se prepara para enfrentar Aizen, marcando o fim da participação de Ishin neste arco. Durante o arco dos Fullbringers, o papel de Ishin na história se torna misterioso, semelhante à maneira como Urahara se afasta de Ichigo. É meio confuso até que se compreenda o propósito por trás de suas ações, como no capítulo 441, Ichigo encontra Ishin conversando com Urahara. Quando seu pai percebe sua presença, eles se afastam e vão para outro lugar para continuar sua conversa. No capítulo 448, há mais pistas sobre as atividades secretas de Ishin e Urahara. Eles estão na loja de Urahara quando surge uma figura misteriosa. Esse Shinigami parece estar colocando sua Reiatsu dentro de um recipiente. Já no capítulo 454, eles são vistos carregando uma espada brilhante em uma rua deserta em uma noite enluarada. As razões por trás de todo esse mistério são reveladas mais tarde, quando Ichigo perde temporariamente seus poderes de Fullbringer. Após ser apunhalado, ele vê seu pai e Urahara e pergunta se eles estão sendo controlados. Ishin fala para ele observar quem realmente o atacou, e descobre que foi Rukia com a misteriosa espada brilhante, resultando na recuperação de seus poderes. Mais adiante, vemos a dupla cuidando de Sado e Orihime, que estão sofrendo por causa das manipulações de Tsukishima. Urahara instrui Ishin a ficar enquanto ele retorna ao campo de batalha. É crucial mencionar o papel de Ishin durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Após Ichigo ser expulso do Palácio do Rei das Almas, Ishin revela que está sendo informado sobre os eventos na Sociedade das Almas por Urahara. Isso leva ao flashback dos eventos de Tudo Menos a Chuva, onde ele revela seu filho, sua herança como Shinigami Quincy, além de esclarecer a verdade sobre a morte de Masaki e o envolvimento de Yurabara. No capítulo 537, Ichigo agradece seu pai por revelar essas verdades, concluindo a conversa iniciada no capítulo 398, quando Ishin apareceu pela primeira vez como Shinigami durante o arco da falsa cidade de Karakura, quando ele sugere que as explicações deveriam esperar. Ichigo decide confiar que seu pai revelará tudo no momento certo. Durante o confronto com Aizen, Ishin interrompe o vilão antes que ele revele a verdade completa sobre seu filho, pois ele não queria que Ichigo descobrisse daquela forma. No capítulo 682, Ishin e Ryuken chegam ao campo de batalha, usando o item de Souken Shida, o avô de Uryu. Apesar de não participarem diretamente das batalhas, Ishin acompanha Ryuken enquanto ele entrega a ponta de flecha de prata a seu filho. Esta flecha foi criada através da morte de um Quincy pela técnica Seleção Sagrada de Yurabara. Já sobre a Zanpakuto de Ishin, há muitos debates sobre como ele conhece o Getsuga Tenshou final.
Muitos teorizam que suas habilidades são herdadas do clã Shiba, explicando por que sua Zanpakuto Engetsu e a de seu filho Zangetsu são tão semelhantes. Ishin é um dos melhores personagens criado por Kubo, cheio de mistérios que o envolve, mas em geral ele é muito brincalhão, especialmente quando está com seus filhos. Ele aparece em vários momentos marcantes na história. Similar a Yoruichi, Ishin renunciou à sua linhagem nobre, abandonando sua posição como capitão por uma Quincy que salvou sua vida, e como Urahara, é um Shinigami exilado que desempenha um papel intrigante na série. O que vocês acharam sobre a trajetória desse personagem tão querido? Deixe seu comentário abaixo, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como este, e assistam ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por assistir até o final.